onde o líder enfrenta oposição externa. Ou seja, em vários episódios dessa obra, ou desse período de reconstrução, ou dessa reestruturação, aconteceram períodos em que o povo se opôs. Eu vou pegar aqui, só para a gente pontuar, Neemias 2, versículo 9 e versículo 10, quando ele está relatado, com isso fui aos governadores da Trans-Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Só para lembrar, né, que a Trans-Eufrates era uma travessia muito importante, porque naquela época os recursos de navegação não eram tão bons quanto hoje, né? E as mercadorias tinha um istmo que ligava ali praticamente 2 oceanos. Então, ali era uma passagem importante, inclusive tinha alguns governadores que gerenciavam aquilo. Esdras pediu, as cartas do rei então, eram endereçadas também a eles, né? Para que ele pudesse passar com tranquilidade os materiais para a obra. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais de exército e de cavaleiros. Sambalate, o Eronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado nos bens dos israelitas. E também lá em Neemias, agora em Neemias, no capítulo 2, versículo 19, quando, porém, Sambalate, o Eronita, Tobias, o oficial amonita, Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Nesses dois casos aí, são pessoas que estão se posicionando contra a obra. Então, nós vamos tentar identificar quem são os inimigos, as características da oposição e, lógico, a atitude de Neemias. Vale lembrar que Sambalá, em algumas traduções, ou Sambalate, tá? ele era como que um governador lá de Samaria. Isso ocorreu porque a família dele foi a família que foi responsável pela colonização de Samaria quando Samaria caiu. Tá? Isso aproximadamente tinha aproximadamente ali pelo 300, lógico, no 380, mas o documento de 407 registra ele como governador. Qual era o propósito lá? Lembra que o propósito de a destruição de Samaria, caiu Samaria, Judá permaneceu e Samaria foi destruída e colonizada. Por isso houve a mistura de povos, aquela questão de mistura que aconteceu, inclusive até o relato do Novo Testamento trata da mistura de povos. Mas esse Sambalá ou Sambalate era ali como que um governador. Ele tinha uma influência judaica, mas ele era de uma outra origem, da mesma maneira dos primeiros povos que queriam vir junto com Esdras, e Esdras falou, olha, vocês não vão fazer parte desse negócio não, porque eles eram misturados, né? E aquela questão é uma questão racial. No caso do Sambalat, não tanto racial, na verdade uma questão de governança. Porque se restabelecendo vamos assim dizer, Judá, o Israel restabelecida, ele perderia completamente a sua autoridade. E é uma situação estranha. Como é que um Estado estabelecido pode permanecer dentro do outro? Isso permaneceu, gente, até a vida do Império Romano. Israel permaneceu controlada por outros povos, mas como cidade-estado. Mais ou menos parecido lá com uma cidade, vamos dizer assim dizer, né? Um Distrito Federal, por exemplo, que está dentro do Estado, mas tem uma autonomia completa. Só para vocês terem uma ideia. E no caso do Estado, quem era o governador de Samaria, seria o Sambalá, que tem um documento histórico aí, arqueológico que foi encontrado que traz essa informação. O segundo é chamado de Oeronita. O que é o Oeronita? É provavelmente um dos Bet-Orons, da casa do deus
Oron, que era um outro deus também, tá, daqueles povos. Nada a ver com o nosso Deus, mas que eles adoravam, serviam e tinham lá uma escala tipo, vamos assim dizer, sacerdote, etc. e tal, e eles tinham as pessoas de eminência, proeminência, né? Na questão da administração dos cultos, na administração da propagação dos seus deuses. Gente, existe uma série de deuses ali, e cada povo tinha lá o seu Deus. E achavam que eram deuses verdadeiros. Tá? E Israel batalhou muito tempo com isso, e, inclusive, o motivo do exílio foi se envolver com esses deuses, que eram deuses falsos. Tá? Temos também aí, tá? E lógico, esse Eronita também é provavelmente um dos descendentes do grupo misto que colonizou Samaria após a conquista da Síria, como eu já citei, né? A referência em 2 Reis 17, 24, aí até o 29, 31. Tobias. Tinha um cara chamado Tobias. Nome judaico. Yahvé é bom. Mas não foi possível provar que a sua família ou linhagem, né, era de Israel, como aconteceu lá em Neemias. Ele era estrangeiro, inimigo da obra. Aí você fala assim, mas o cara com nome que Deus é bom, Yahvé é bom, vai se opor à obra. Eu acho muito legal quando a Bíblia nos traz esses insights, porque quem é frequentador de igreja ou conhece a estrutura batista por muito tempo, já deve ter assistido coisas bem interessantes dentro da igreja. Desculpem. Eu já vi gente dentro da igreja, nervosinho, ou por a coisa não acontecer da maneira como ele queria, como ele pensava, como ele achava que deveria ser, ele ficar irritadinho, oposição, bravinho. Já viram isso? Lógico, nunca aconteceu na tua igreja, né? Nunca aconteceu lá de você ver um irmão bravo, nervoso, irritado, falando alto, ameaçando. Isso você nunca viu na tua igreja. Mas eu já vi em algumas igrejas por aí. E mesmo o cara dentro da igreja, com Bíblia na mão, nervosinho. Vamos avançar nisso depois. Servo amonita. A expressão descrevia também a descendência. Não só, aliás, não só a descendência, mas sim a sua esfera escolhida, onde ganhava um cargo elevado. Quando ele fala aqui amonita, cuidado para não confundir com a família de Amon, com os amonitas. Nesse caso aqui, é uma posição de governo, como se fosse um primeiro-ministro, como um governador. Naquele período, tá? Essa denominação servo amonita era mais ou menos nessa direção. Gesem. Quem é esse Gesem? Havia evidências de que, longe de ser um estranho desprezível, foi uma figura ainda mais poderosa ainda do que seus companheiros. Seu nome, inclusive, aparece num vaso de prata doado a uma deusa árabe, perto ali do fim do século V antes de Cristo. Eu estou colocando esses caras de nomes para vocês, gente, para vocês perceberem que nós temos ali umas figuras que tinham um certo poder, que tinham uma certa autoridade, que tinham uma certa proeminência e que a palavra deles tinha peso. E eles exerciam influência sobre aqueles que haviam ficado ali em Jerusalém. Hoje, a gente tem influências fortíssimas, até dentro da igreja, de pessoas que não são da igreja. E nós sofremos, inclusive, a obra do Senhor sofre influência de algumas coisas que são externas à igreja. Hoje nós sofremos influência externa e que
bate de frente com a obra do Senhor, tá? De costumes. Hoje nós estamos vivendo um período do politicamente correto. Essa história do politicamente correto, gente, está gerando uma dificuldade danada em muitas situações. Hoje, tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você posta na internet, tá? Com o que você escreve e você deixa registrado. Pode e será usado como arma contra você. E a quantidade de processos na justiça que tem surgido nos nossos dias por causa disso, ou por causa dessa questão de politicamente correto, isso a igreja vai enfrentar um sério problema. Daqui a um tempo, gente, e não vai ser muito longe, nós vamos ter pastor sendo preso. Então, irmãos, quando eu for preso, tá? Por favor, tá? Orem por mim, porque eu sou daquele tipo que ainda eu creio na Bíblia como ela é, na sua essência, tá? E para quem não me conhece, para quem não conhece um pouco da minha história, nós trabalhamos um período na igreja, a primeira igreja batista de Santo André. Nós tínhamos um ministério chamado Ágape. Esse ministério trabalhava com prostitutas homossexuais, tá? E a igreja tinha uma visão de reintegração dos marginalizados que estavam ao redor da igreja. E, lógico, a igreja, um dos endereços da nossa igreja era a Avenida Industrial. Hoje, nem tanto, mas já foi um grande ponto, tá? De prostituição e um ponto de encontro de prostitutas e homossexuais. Ainda um pouco mais lá em direção a São Paulo, próximo ali de São Caetano, ou próximo ali um pouco ali perto da estação do trem, ainda é um lugar que, se você passar a noite, você passa vergonha. Passar com criança ali é algo arriscado. E nesse período, a nossa igreja trabalhou com prostitutas, homossexuais, e nós trabalhamos na reintegração desse povo. E nós tivemos prostitutas homossexuais que se converteram e deixaram a vida de prostituição e deixaram o homossexualismo e vieram para a nossa igreja, aceitaram Jesus, foram batizados, foram transformados, foram modificados pelo poder de Deus. É por isso que eu acredito no poder de Deus, eu acredito, tá? Num Deus imanente, tá? E num Deus que atua no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, um Deus que atua na transformação de vidas e que transforma vidas hoje. Por isso, crendo nesse Deus que transforma, que age no meio da igreja, que age no corpo de Cristo, que age nas pessoas e que transforma pessoas e transforma vidas, eu crendo nesse Deus e tendo visto homens que estavam na prostituição, aqui em Santo André, na Avenida Industrial, que foram transformados pelo Espírito Santo de Deus, deixaram a homossexualidade, deixaram a prostituição. Ai, você acredita, tem que essa história da cura gay? Não, gente. Eu acredito no Espírito Santo que cura, que transforma, porque a Bíblia é muito clara nesse aspecto. O que é pecado, e o que é enganação é enganação. E não, você não precisa transmudar a Bíblia ou o contexto da Bíblia. Deixa o Espírito Santo agir. E deixa o Espírito Santo operar. Nós vimos isso acontecer. Nós vimos a transformação de vidas. Nós vimos o poder de Deus se manifestando. Nós vimos isso acontecer. Por isso a Bíblia não precisa ser mudada, a Bíblia não precisa ser alterada. Os inimigos que Israel está enfrentando, os inimigos que Israel está vivenciando, alguns estão ali contrários à instalação do reino de Israel, mas, na verdade, estão combatendo contra Deus. Na verdade, eles estão combatendo o distanciamento de Deus. Eu quero dizer com isso que algumas pessoas, inclusive, que pode ter o nome de Deus, ter Deus no seu nome, ou ter tido uma experiência, ou tenham ouvido falar, ou tenham tido algum contato. Mas se não servirem a Deus e não forem fiéis à sua palavra, eles são inimigos da obra. E alguém pode ser inimigo da obra, inclusive, com Bíblia embaixo do braço. Alguém pode ser inimigo da obra, mesmo
com Bíblia na mão, mesmo usando o púlpito, mesmo tendo conhecimento, mesmo estando dentro da igreja, pode ser inimigo da obra, pode ser inimigo de Deus. Gente, você na igreja, eu já vou dizer para você, não são todos perfeitos, não são todos transformados. Tem muitos ainda que estão no processo de crescimento. Tem muita gente que ainda está crescendo e aprendendo e conhecendo melhor ao Senhor. Tem muitos ainda que têm muitos costumes, hábitos da sua vida pregressa. Tem muitos ainda que têm raízes fortíssimas e ligações profundas com o velho homem. O que a gente tem que entender é que a igreja é um lugar para restauração. De quem? Dos doentes. E você que já é espiritual, como Paulo escreve, né? Você tem que ter paciência com os neófitos, com os novatos na fé. A gente tem que entender que muitas vezes você vai encontrar gente na igreja com atitudes infantis. Aí você vai dizer assim, mas peraí, Betão, o cara tem 40 anos de crente e tá lá nervosinho, chutando a parede. O cara tem 40 anos de crente e está emburrado dentro da igreja porque a visão dele não foi aceita, a opinião dele não foi aceita. Está nervoso com a liderança, com o seu ponto da liderança, porque ele acha que ele tinha que ocupar aquele lugar. Igreja não é lugar para você aparecer, para você ter proeminência, para você ter evidência. A estrela maior é Jesus. E, meu querido, é pelos frutos que você vai ser conhecido. Não é pela sua opinião ou pela sua forma de pensar. Isso também constituem-se inimigos da obra. Tem gente que vai para a igreja para aparecer, gente. Ele está achando que é um espetáculo. A estrela lá é Jesus. E algumas pessoas, inclusive, não gostei dessa música. Não gostei do que o pastor está pregando. Mas esse pastor só prega isso? Mas essa igreja só fala em missões? Gente, você fala assim, mas você trouxe tudo isso da tua cabeça? Não, meus irmãos. Eu tenho 40 anos de convertido. Vi muita coisa. Eu já vi irmãos em assembleia, gente, brigando. Já vi irmão brigando em oração. Eu já vi cada absurdo dentro da igreja e o pessoal perde a noção. Sabe por quê? Porque simplesmente não conhecem a Deus. Eu fico impressionado como as pessoas frequentam a igreja, até leem a Bíblia, mas ainda não entenderam como é ser parecido com Jesus, como é fazer a obra de Deus e ser instrumento na obra do Senhor e deixar-se ser usado pelo Espírito de Deus para o crescimento do reino. E às vezes a pessoa joga toda a responsabilidade para isso, para o pastor, para os líderes. Quando, na verdade, tudo que a gente fala aqui, gente, com relação à obra, é para cada crente. E aí a gente tem que entender que quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus, quando Jesus passa a fazer parte da sua vida, você tornou-se filho de Deus, está no mesmo patamar que Jesus, acima de todo principado, potestade e poder. E daí para frente, você torna-se responsável e você é a igreja universal e passou a fazer parte do reino de Deus. E tem que fazer tudo o que você fizer, vai ser para a obra e vai ser para o reino de Deus. Não para agradar pessoas. Não tem que agradar, não tem que ser... Quase que eu falo puxa-saco aqui, mas ia ficar chato falar uma palavra dessa, né? Mas de um ou outro, ou de corrente. O nosso propósito é resgatar o mundo. E quando juntos, irmanados num só propósito, e quando estivermos com a assembleia,
A assembleia, aqueles que foram tirados para fora, aqueles que são reunidos com o único propósito de adorar e servir ao Senhor, o nosso propósito tem que ser adorar e servi-lo. Ah, mas o irmão tem uma maneira diferente, uma visão diferente. Se ela é diferente do grupo, traga-o para junto do grupo. Não critica, não puxa o tapete, não faz ou não cria obstáculo, não dificulta a tarefa, não atrapalha. Muito ajuda quem não atrapalha. E até o tolo, quando calado, parece ser sábio. E se você não está contente, não está... Gente, querido, não fica chateado. A obra não é sua. Se Deus não colocou você lá como o sênior da igreja, o líder principal, Deus quer te usar, entendeu? Como parte do corpo. E como parte do corpo, de repente, gente, você não vai ser olho. De repente, você não vai ser pé. De repente, você vai ser dedo. De repente, você vai ser unha. De repente, você vai ser só ouvido. Talvez você seja a boca. Talvez você faça uma parte que vai ser determinante no corpo. Mas quando a gente entender que fazer parte do corpo, em algumas vezes, ainda mais nesse tempo de pandemia, é fazer parte lá do grupo dos intercessores e orar na sua casa em secreto, quando o teu pai que te vê em secreto, ele é que vai te abençoar. É orar pela obra, é orar pelos irmãos, é orar pelos enfermos, é orar pelos aqueles que estão passando necessidade, é orar para que Deus continue conduzindo a sua obra. É uma parte que ninguém vê. E é a parte que tem mais comunhão com Deus. E, de repente, você vai ser aquele irmão, aquela irmã que vai estar falando de Jesus para o cara lá no ônibus, lá no ponto de ônibus, lá no trem, lá no seu trabalho. Vai ser igreja distante, onde ninguém está vendo, mas Deus está vendo e Deus conhece o teu coração. Lá na sua casa, naquele momento que a família está reunida, e você ministra, e você fala, e você simplesmente fala com o teu filho com amor tão grande, parecido com o amor de Jesus. Aliás, bem próximo, guiado pelo amor de Jesus. E despreocupado com os posicionamentos, com a maneira como foi distribuído agora os grupos, ou como foi distribuído. E não está preocupado. Em que grupo que eu estou? Que parte que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Gente, a igreja precisa de gente agora para ajudar aqueles que estão chegando. E tem muita gente que está fazendo isso. Tem alguns irmãos, gente, que eu acho lindo. Outro dia eu estava chegando na igreja, lógico, antes da pandemia, e tem sempre o teu grupo lá que cuida do estacionamento, que orienta o povo para estacionar. Fazendo a obra. Ô, Betão, o cara está fazendo a obra do Senhor, ajudando no estacionamento? Tá. Para que os irmãos tenham conforto. Isso é uma demonstração de amor e de carinho para com os irmãos. Tão simples. Mas é isso mesmo? É. É aquele irmão que chega um pouco antes do culto, tá? E ele deixa lá a ponta do banco livre para aquele irmão que chegou um pouco mais tarde. Simples assim. Mas é tão simples assim? É tão simples assim. Os inimigos são aqueles que sentam bem no meio, bem na ponta. Chegou atrasado, o problema é dele. Quem mandou chegar atrasado? Não sabia que o culto começava nesse horário? Não sabia que... Foi avisado de quanto tempo já que o culto começa nesse horário? Não saiu mais cedo de casa por quê? E fica lá e obstrui. E chega no estacionamento, ele deixa o carro bem na porta assim, do estacionamento. Quem chegou antes, o problema é dele. Eu vou estacionar aqui, eu vou deixar meu carro na rua. Aí você pensa o quê? Está inimigo da obra. Lógico, gente, guardado as devidas proporções. Eu quero que você entenda que
Inimigo da obra é todo aquele que se deixa usar. Eu vou dar um exemplo para você bem simples de alguém que é inimigo da obra. Pedro. Inimigo da obra? Sim. Lembra quando Jesus pergunta, que dizem os homens que sou? Aí, né, tu és Pedro faz aquela declaração linda, aí Jesus fala assim, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus, né? Maravilhoso, né? Aí o Pedro deve ter ficado todo feliz, né? Aí daqui a pouco ele chega assim, olha, eu vou ser perseguido, vou ser morto, e eu vou, de maneira nenhuma, Senhor. Não vou fazer isso com o Senhor, não. Aí ele falou, passa para trás de mim, Satanás. Mas o mesmo que ele falou que foi revelado pelo Espírito de Deus, agora está dizendo que passa para trás de mim, Satanás? Inimigo da obra. E a gente, com muita facilidade, às vezes, pode ser e pode ser usado para ser inimigo da obra, para atrapalhar a obra, para ser obstáculo para a obra. No básico. Ou simplesmente, simples, não fazer e não participar. Irmão, vai ter seleção da convocação hoje. Ah, hoje, puxa vida, hoje está frio. Eu tenho aquela série para assistir, mas os irmãos vão orar lá. Irmão, ó, sabe a história do crente 6 horas? 6 horas aí eu vou assistir a série, eu vou... Tem uma série de coisas para fazer. É meu domingo, gente. Eu trabalho a semana inteira, né? Oposição. Perdeu, lógico, a oportunidade de estar na presença. Ah, Betão, você falou outro dia que a gente não sai mais da presença de Deus. Então, Deus pode estar comigo quando eu estou assistindo série? Pode, com certeza está. Eu não tenho dúvida. Mas quando estamos irmanados num só propósito de interceder pelo nosso povo, pela nossa cidade, e você resolve ficar longe, é uma forma de oposição. Também. Ah, mas você está sendo muito radical. Não, gente. Eu estou colocando para vocês que quando você aceitou Jesus, quando você entregou tua vida para Ele, você tornou-se parte da família de Deus. E da mesma maneira que o povo de Israel estava lá irmanado num só propósito de reconstruir o templo, reconstruir os muros, restaurar as portas que tinham sido queimadas a fogo. E agora com o Neemias, lógico, aconteceu uma paralisação. Aí o profeta Ageu dá aquela sacudida no povo e eles fazem a construção do templo. Alguns achavam que não ficou muito boa, não ficou igual era o primeiro, mas eles fizeram a obra e agora vão reconstruir os muros. E aí vem o Neemias e convoca o povo, e Deus move o coração do povo, e vem algumas pessoas e começam a fazer a obra. E algumas famílias, como nós vimos domingo passado, estão engajadas, envolvidas nesse projeto. E tem um pessoal que fala assim, olha, esse negócio não vai caminhar, não. Eu não vou participar disso. E aí vai. E fica longe, e fica fora. Não participe e não se envolve. Inimigo da obra. Afastado do propósito. A igreja hoje, gente, não mudou essa cidade ainda, porque muitos crentes, muitos daqueles chamados crentes, ainda estão distantes da visão da realização da obra no meio dessa cidade. Sem contar, é lógico, os outros obstáculos que a gente já citou aqui. E muitas outras coisas. A gente vai ter muita oposição ainda. Vamos ter muita dificuldade ainda. E a igreja não está, Betão, você está profetizando. Não, gente, são fatos. A igreja está tão desmobilizada, a comunidade evangélica está tão desmobilizada, tão afastada, tão distanciada, que os costumes estão entrando no meio da igreja e já tem até pastor pregando que tem que mudar a Bíblia para adequar essa realidade do mundo. Que é horroroso. Não, já que o mundo está vindo aí, vamos adequar a Bíblia e vamos fazer uma reformulada aí. Algumas coisas que são pecado, vamos deixar de ser pecado, vamos transformar e vamos mudar. Isso tudo são inimigos. Característica da oposição: ciúme,
Ai, Betão, você quer dizer que ciúme é um problema, né? É um problema. Ciúme é pecado? É pecado. Dá uma olhadinha, eu vou pedir para o Henrique ler para a gente, lá no capítulo 2 de Neemias, versículo 9, o 10 e o 19. Eu vi que você está com a Bíblia aberta aí, por isso eu vou pedir para você ler para a gente no capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Solta o microfone, o Henrique, senão a gente não vai ouvir você. Está mutado ainda. Agora sumiu, agora foi. Pode ler, querido. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Versículo 19 também, lê para a gente, por favor. 19. Versículo 19. O que, ouvindo Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? O que vocês estão fazendo? Vocês vão se rebelar contra o rei? Que negócio é esse? E algumas vezes aqui o pessoal fala assim, mas olha aí, isso é politicamente incorreto. E algumas coisas hoje, posicionamentos bíblicos, cuidado que daqui a um tempo vai ser interpretado como crime. Fique atento, meu irmão. Fique atenta, minha irmã. Que o negócio está vindo, a coisa vai ficar bem complicada. Agora eu vou dar uma olhadinha também, escárnio. Lógico que quem viu lá em língua portuguesa, escárnio e maldizer, sabe muito bem o que eu estou falando, o que quer dizer escárnio. Mas eu vou pedir para o Henrique, você pode ler lá no capítulo 4, versículo 1 e versículo 3? Já que você está com o microfone aberto, eu vou aproveitar. 4, Versículo 1 e o versículo 3. versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. O 4. É o seguinte, lê o 2 também e o 3. Aí lê o 2 e o 3 junto. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Achá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Uau! Então, escarneceram, né? Escarneceram, gente. É mais ou menos o bullying de hoje. Tá bom? Ou seja, como dizia antigamente, né? Lógico, naquela época tinha, quem sabe, o que era cachimbo, né? E tinha uma parte do cachimbo que ficava o alcatrão. E onde ficava aquele acumulado de alcatrão, que às vezes entupia o cachimbo, tá? Aquilo era chamado de sarro. E daí também saiu a expressão tirava o sarro do outro. Ou fazia uma gozação com o outro. Isso é escárnio. Só para você entender a etimologia da palavra. Situação humilhante. Que fazem esses fracos judeus? E quando coloca dessa maneira, gente, eles estão menosprezando da mesma maneira que, muitas vezes, você vai ver algumas colocações, inclusive da mídia, falando dos evangélicos e os tratando como um povo, como um grupo minoritário, sem importância e, inclusive, sem muita credibilidade. Que horroroso. Não tem noção do Deus que está acompanhando esse povo. A mídia
não conhece o nosso Deus e não sabe o envolvimento que nós temos com ele. E da mesma maneira, naquele período, esses fracos judeus, dúvidas sobre o projeto. Será que eles vão acabar essa obra? Os caras têm noção do que estão fazendo. Eles não vão conseguir fazer, não. Num dia só, não consegue. Eles são muito ruins. Oposição à sua fé em Deus. Sacrificarão? Umas indiretas maliciosas, né? Renascerão dos montes de pó as pedras? Ou seja, vai conseguir se restaurar? E não só isso. Você lá no capítulo 4, do versículo 7 ao 12, tem a questão armada também. Israel sofria constantes ataques, tinha as pessoas que passavam por lá e eles tinham que se defender. Gente, eles estão ainda numa condição de escravidão. Voltando para a sua terra, restabelecendo a sua terra. Muros derrubados, o muro era a resistência da cidade. Os portões da cidade eram uma forma de se defender. E lógico, plano de desmoralização. Essa eu gostaria de ler, capítulo 6 de Neemias. Aliás, eu vou dar o privilégio para o Henrique ler. Assim a gente... Capítulo 6, versículo 13, Henrique. Eu estou vendo que você está com a Bíblia já no jeito aí. Capítulo 6, versículo 13. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Qual é a ideia aí? A ideia aí é de dizer, opa, esse cara aí está falando coisa que é contrário ao rei, ou então ele não tem validade a sua palavra, não tem valor, né? A igreja vai passar por isso, gente. Aliás, vai começar a encontrar uma grande dificuldade agora e aqui nos próximos dias. Tem alguns projetos de lei aí que não permitem que você fale algumas coisas na igreja. E agora a oposição, e outra, não só isso. É um processo de desmoralização da igreja. Você percebe que, vez ou outra, quando um líder evangélico dá uma pisada na bola, como ele ocupa o espaço na mídia? Ah, peraí, mas o cara não era evangélico, não tinha uma igreja lá e... Vez ou outra você vai ver isso. Vai ficar em evidência. Para quê? Para dizer que não tem moral. E da mesma maneira tentaram fazer com Neemias. Tentaram ficar procurando ocasião para desmoralizá-lo. Da mesma maneira fizeram com Jesus também. Reação de Neemias. Examinou a situação, olhou o que estava acontecendo, se posicionou, levou o povo junto com ele. Demonstrou confiança em Deus. E mais legal ainda, ele buscou a justiça de Deus. Preparou-se para a batalha, como ali no capítulo 4. Animou o povo. Espera aí, gente, vamos lá. Manteve-se vigilante. Aí eu pergunto para você. Você que é crente, você que tem frequentado a nossa igreja. Agora, não em tempo de pandemia, né, gente? É lógico. Em tempo de pandemia, tudo fica restrito. Como é que você reage diante da oposição ou das oposições que acontecem na sua vida? Conheça os obstáculos. A prática da fé genuína, para que, na dependência do Senhor, possamos superá-los, pois somos mais do que vencedores. Ore por você, pela igreja, por capacitação para a batalha. Não estou falando batalha, que é batalha espiritual, gente. Ofereça-se para trabalhar com a liderança da igreja, buscar soluções para os problemas, de acordo com a vontade do Espírito.